Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Em quem está o seu foco? Em Jesus ou nas pessoas? Porque quando tiramos os olhos de Cristo e colocamos toda a nossa atenção em líderes humanos, inevitavelmente surgem divisões. É exatamente sobre isso que vamos estudar hoje. Estamos na lição de segunda-feira, dia 13 de julho, com o tema Centrados em Jesus. Hoje vamos compreender por que Paulo insistiu tanto que a igreja deveria permanecer unida em Cristo. Daqui a pouco nós vamos anotar juntos as 3 principais frases dessa lição e descobrir qual é o ponto principal desse estudo. Antes, porém, quero convidar você a falar com Deus mais uma vez junto comigo. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Sua palavra é viva, sua palavra é eficaz e nos ensina como nos relacionar contigo e também com o nosso próximo. Abençoe esse estudo, nos ensine e que possamos colocar em prática o que vamos aprender aqui. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. A lição de hoje continua o assunto que começamos ontem, mas agora Paulo nos mostra qual é a verdadeira solução para as divisões da igreja. Ele faz 3 perguntas muito fortes. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? A resposta é óbvia: não. Absolutamente não. Paulo quer mostrar que nenhum ser humano pode ocupar o lugar de Cristo. Nem o pastor, nem o ancião, nem o pregador morreu pelos nossos pecados. A igreja não pertence a homens, ela pertence a Jesus. Por isso, quando uma igreja começa a girar em torno de pessoas, ela perde o seu verdadeiro centro. Agora pegue sua lição e o seu marca-texto e vamos anotar as 3 frases desta lição. A primeira frase diz assim: a formação de panelinhas negava, na prática, a lealdade a Cristo. Essa frase nos faz refletir bastante. Sempre que um grupo passa a defender mais um líder do que a própria palavra de Deus, ou quando pessoas passam a seguir homens acima de Cristo, a lealdade ao Senhor fica comprometida. Nossa fidelidade deve ser sempre a Jesus. Líderes passam, pastores mudam, pregadores vêm e vão, mas Cristo permanece o mesmo para sempre. Uma igreja saudável é aquela em que todos apontam para Jesus e não para si mesmos. A segunda frase diz o seguinte, marca aí. Paulo afirma que somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Embora o corpo tenha muitos membros, cada qual com sua função continua sendo um só. Essa comparação é uma das mais bonitas da Bíblia. Pense no corpo humano. Cada membro possui uma função diferente. Os olhos enxergam, as mãos trabalham, os pés caminham, os ouvidos escutam. Nenhum deles faz exatamente a mesma coisa, mas todos trabalham em harmonia para o bem do corpo inteiro. Assim também deve ser a igreja. Deus distribuiu dons diferentes para pessoas diferentes. Uns pregam, outros ensinam, outros cantam, outros visitam, outros ajudam nos bastidores. Nenhum dom é mais importante do que o outro. Todos são necessários para que o corpo de Cristo funcione bem. A diversidade nunca deveria produzir divisão, pelo contrário, deveria fortalecer ainda mais a unidade da igreja. E a terceira frase diz assim: quando surgem panelinhas em torno de líderes humanos, os relacionamentos da igreja precisam ser restaurados. E isso acontece por meio da unidade em Cristo e da negação do eu que ela implica. Aqui está a solução apresentada por Paulo. O problema não se resolve escolhendo um lado da discussão. O problema se resolve quando todos decidem colocar Cristo novamente no centro. E isso exige uma palavra que nem sempre gostamos de ouvir: renúncia. Negar o eu significa abrir mão do orgulho, da vaidade, da necessidade de sempre ter razão e até do desejo de receber reconhecimento. Quanto mais o nosso ego diminui, mais Cristo aparece. E quanto mais Cristo aparece, mais a igreja experimenta verdadeira unidade.
E agora chegamos no ponto principal da lição. O ponto principal da lição é este: a unidade da igreja depende de manter Cristo no centro de tudo, reconhecendo que todos fazemos parte do mesmo corpo e que somente quando o ego é colocado de lado, a comunhão pode ser restaurada. Que Deus nos ajude a olhar cada vez menos para homens e cada vez mais para Jesus. Quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, as divisões perdem força, a comunhão cresce e a igreja cumpre a missão que Deus lhes confiou. Forte abraço e até a próxima lição.